Normalmente, neste mês de maio, nós usamos frisar do ensino bíblico às famílias. E eu quero começar por este verso. Eu convido a você e coloque-se em pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor, e depois, ainda em pé, vou orar. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Nosso bom Deus, nós temos Tua palavra poderosa e amorosa diante de nós. Confiamos no Teu Espírito Santo, que há de convencer-nos e trabalhar em nosso coração e em nossa mente sobre a necessidade de obedecermos à Tua instrução. Vem em nosso socorro e ajuda-nos, enquanto aprendemos da Tua verdade. Nós te pedimos em humildade, em nome de nosso tão precioso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Nessas semanas e no domingo à noite em especial, gostaria de dirigir-lhes a palavra a respeito das questões que envolvem a vida familiar, desde as questões que envolvem o casamento até a criação de filhos, e nesse tempo nos apercebendo mais desta questão. Efésios 6,4, por vezes, tem nos ajudado em questões específicas, mas sempre tem vindo em nosso socorro ao dizer o que Deus deseja de nós. Criar os nossos filhos, educá-los e conduzi-los na doutrina e admoestação do Senhor. Mas primeiro ele diz: não provoqueis a ira a vossos filhos. Talvez esta seja a orientação bíblica mais desobedecida pelos pais. A maior parte das dificuldades e lutas que nós temos em nossas famílias, a maior parte dos problemas que advêm aos nossos filhos, em qualquer idade, desde a mais tenra idade até que eles se tornem adultos, é o fato que nós os provocamos a ira, nós pais, através de atitudes, de palavras e de condutas que nós não deveríamos ter. Nossas palavras, por vezes graves, ameaçadoras, nossas palavras por meio que por vezes humilham e deturpam tanto a moral quanto o coração dos nossos filhos, machucando e trazendo a eles dificuldades por toda a vida, são as questões bíblicas que mais devíamos evitar. Com certeza, não provoqueis a ira a vossos filhos, é o mandamento mais esquecido pelos pais. E nós devemos começar por ele, e nós devemos começar por um termo que em outro tempo já tratei com vocês, mas vou usá-lo também com base hoje, a palavra grega noutesia. E ela é importante para o nosso entendimento do que Deus requer de nós como pais e que Deus deseja de nós como pais. Eu creio que a gênese, o início da nossa dificuldade, o nosso problema, é que nós muitas vezes pais, e se você já é pai ou você está casado, pretende em breve ser pai, mãe, se você ainda não se casou, mas já está projetando isso, casar-se e ter filhos, a palavra de Deus nos chama a atenção para isso. Por vezes, irmãos, nós tentamos estabelecer a nossa autoridade e não a autoridade de Deus no nosso lar. E a expressão noutesia nos chama a atenção exatamente para isso. Ela é formada de duas expressões no grego, nous, que é mente, e titeme, que é pôr, e literalmente significa o ato de pôr na mente, colocar na mente, fazer entrar na mente. Paulo usa essa expressão em alguns versos, por exemplo, 1 Coríntios 10:11, ele diz: ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras, estão escritas para aviso, para noutesia nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Fala aqui como um aviso, falando do propósito das Escrituras.
Em Efésios 6,4, a palavra admoestação é a palavra noutesia, e ela é exatamente o treinamento pela palavra. Ou seja, como você treina o seu filho, como você treina alguém dentro, e aqui especificamente os filhos, como você treina alguém para amar e obedecer ao Senhor. Você o treina pela palavra. Você dirige a palavra ao coração dele. Você dirige a instrução ao coração dele. Por isso que Colossenses 3,16 diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-os, ou seja, noutéteses uns aos outros, literalmente confrontando uns aos outros, literalmente colocando ou usando da palavra de Deus, a fim de demonstrar o que está errado e deve ser tirado, e o que é certo e deve ser absorvido. Romanos 15,14 diz assim: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos noutésia uns aos outros, podendo realmente demonstrar como a palavra de Deus deve dirigir o caminho e dirigir a nossa vida. Agora, quando esse termo nouteses é usado, em Colossenses 1,28 diz: a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Literalmente, ele diz: a quem anunciamos, admoestando, ou levando à mente a palavra de Deus. Então aqui ele nos demonstra que a noutese ou a confrontação pela palavra é usada no dia a dia, nos afazeres diários, no nosso treinamento cristão. O que é uma família? E, acima de tudo, o que é uma família cristã, que crê em Cristo? É uma família onde seus membros são treinados a amar, a honrar e a servir Jesus Cristo. Um dos grandes problemas dos lares é que Cristo não é quem devia ser nos lares. Um dos grandes problemas do casamento é que Cristo não é quem devia ser no casamento. O Senhor e Salvador daquelas vidas. Realmente devemos ser admoestados para que todos sejamos apresentados perfeitos em Cristo. E finalmente Atos 20:31 diz: portanto vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Esse era o trabalho de Paulo. Ele chamava a atenção daqueles crentes quanto àquilo que realmente devia fazer parte da vida deles. E isto entra aqui como um exemplo daquilo que é o nosso viver. Qual pai aqui já não disse a seguinte frase: eu falo, mas parece que os meus filhos não entendem. Eu ensino, mas parece que eles não aprendem. Eu tento colocar algo na mente deles, mas parece que não entra. Talvez o grande problema é que você não está fazendo isso do jeito que a Bíblia manda. Talvez o grande problema é que você não está fazendo isso do jeito que Deus diz. Se eu perguntasse às esposas aqui, o que você gostaria que fosse mudado no seu marido? Talvez, irmãs, vocês tivessem uma lista. Se eu perguntasse aos maridos o que vocês gostariam que fosse mudado em suas esposas, também seria apresentada uma lista. O grande problema não é a lista, é o jeito que a gente quer fazer as coisas. O grande problema não é aquilo que nós tentamos mudar, mas a forma que nós tentamos mudar. E aqui a palavra de Deus nos ensina exatamente isso. Como que nós mudamos a vida daqueles que estão próximos a nós, ao mesmo tempo que transformamos nossa própria vida. Então eu quero demonstrar-lhes biblicamente isto, como Deus quer que nós hajamos na vida uns dos outros, de esposa, esposo e de filhos, a fim de que a palavra de Deus seja vitoriosa em nós. Primeiro, a confrontação noutética, a admoestação, sempre envolve um problema
e pressupõe um obstáculo que tem que ser vencido. Nós começamos desse ponto. Há algo que não está de acordo com a palavra de Deus. E há algo que não deseja ser mudado. Sinceramente, quantos de nós aceitam as mudanças pacificamente? Quantos de nós aceitamos que questões em nosso viver precisam ser mudadas e transformadas? Noutese significa literalmente pôr em mente, pôr na nossa mente, dentro da nossa cabeça. Há uma outra palavra nas Escrituras, didasco, que é simplesmente comunicar informações, simplesmente tornar uma verdade conhecida, compreensível, gravar na memória. Didasco, o ensino, não ensina ou não demonstra qualquer coisa a respeito de nós mesmos, apenas dá instrução e não leva em conta se nós estamos dispostos ou não a aplicar isso na nossa vida. Então, diferencie nouteses, confrontação, com ensino. Muitas vezes nós queremos ensinar as pessoas, mas ensinar as pessoas é fazer com que elas saibam determinada verdade, que elas tenham conhecimento que determinado fato é verdade, mas isso não inclui a pessoa em si, isso não inclui realmente a pessoa que está sendo instruída e aquilo que aquela verdade diz a respeito dela. Por exemplo, Deuteronômio 6 diz assim: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, as ensinarás aos teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Então o ensino é fazer com que a pessoa saiba isso. Nouteses é fazer com que ela aplique isso na vida. Como que se dá a questão da confrontação noutética na nossa vida? Primeiro, nós reconhecemos que algo vai mal na vida e precisa ser confrontado. É o primeiro passo. Nós reconhecemos que alguma coisa em nosso viver, na nossa prática, no nosso andar, não está andando certo. E nós começamos a reconhecer isso pelos frutos que nós colhemos, do tipo de atitude que a gente está tendo. Pense isso para com seu esposo, pense isso para com sua esposa. Pais, pensem isso para com seus filhos. Nós começamos a pensar assim, olha, alguma coisa entre eu e os meus filhos não está dando certo. Não está caminhando como realmente deveria caminhar. Quando nós reconhecemos que há um problema e que aquele problema precisa ser confrontado, nós sempre vamos enfrentar algum grau de oposição. Não são todos que aceitam a mudança facilmente. Talvez isso se sinta no nosso casamento, quando o marido precisa admoestar a esposa ou a esposa o marido por alguma coisa que não está andando bem. É fácil? Não, não é fácil. É difícil você realmente demonstrar a alguém que precisa haver uma mudança. Mas o objetivo de nouteses, de admoestação, de confrontação, é exatamente isso: subjugar ou remover o obstáculo que está na frente, mudando a mente. Então, a confrontação noutética, ela literalmente traz uma mudança profunda na mente. E nós abandonamos a resistência. Ou seja, em suma, é isso que Deus quer. O que Deus quer da sua palavra é que a sua palavra chegue à nossa mente. E ao invés de nós lutarmos contra ela, nós realmente reconheçamos que é aquilo que nós precisamos. A grande dificuldade de nós crentes e da nossa velha natureza em lutar contra a palavra de Deus é exatamente isso. Nós queremos um tipo de vida, e nós queremos o prazer da vida e a satisfação dos nossos desejos, que por vezes não teremos se nós subjugarmos a nossa vida à palavra de Deus. Então nós lutamos. Nós queremos um outro caminho. Nós queremos uma outra maneira de resolver as coisas. Mas, entenda, não há outra maneira. Apenas a palavra de Deus e a sua ordem. Mas que nós lutamos contra isso. Na confrontação da noutética ou da admoestação que a palavra de Deus nos chama, nós tratamos de uma condição que é praticada e que requer mudanças porque Deus determina. E o propósito é exatamente isso: a mudança de comportamento e de caráter, porque Deus quer que realmente haja uma mudança em nosso coração e na nossa vida. Então nós podemos continuar e entender
que quando nós admoestamos biblicamente nossos filhos, dentro da nossa família, os problemas são vencidos exatamente dessa maneira, pelos meios verbais, pela pregação e pelo ensino, a admoestação da palavra de Deus. O treinamento mediante a palavra, e o intento dela é exatamente advertir o nosso coração sobre algo que não está certo. Qual é o meio que Deus manda que as coisas sejam resolvidas dentro do lar? Pelo poder da sua palavra. Qual é o meio que Deus manda que as coisas sejam resolvidas dentro do lar? Nós sempre começamos a resolvê-los quando nós dissemos: há algumas coisas dentro do nosso lar que não agradam o nosso Deus e que devem ser mudadas e transformadas para que agradem Ele em primeiro lugar. Então nós começamos a listá-las. Coisas que estão em nosso casamento, coisas que estão em nossa vida, coisas que estão na criação dos nossos filhos, que não são aprovadas pelo nosso Deus, que não são ensinadas pelo nosso Deus e que precisam ser confrontadas e mudadas imediatamente. É isso que a palavra de Deus quer de nós, e eu vou trazer 2 exemplos para que isso se torne bem claro. O primeiro exemplo, do profeta Natã, no seu ministério para com o rei Davi, você conhece bem isso. Os versos 1 a 4 mostram como Natã pôs uma verdade na mente de Davi. Diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens. Ele vai contar uma história para Natã, vai contar uma história para Davi. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em regaço, e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Nota que Natã, ele conta para Davi uma história que Davi inicialmente nem pensou se aplicar a ele, mas que contém uma verdade preciosa ao ponto de o verso 5 nos dizer: então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Davi estava certo? Sim. Davi julgou certo? Sim. E essa é a verdade que Davi devia reconhecer e reconheceu. Mas no verso 7, Natã se volta e diz: a história é sobre você. Tu és um homem. O que eu estou contando a você aqui diz respeito exatamente à sua vida. E então ele prossegue: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. É interessante isso. Natã conta uma história para Davi, simplesmente para atingir a consciência de Davi. Ele não luta muito para convencer Davi. Ele só diz assim: você condenou o homem da história que eu lhe contei, mas você não se condena a si mesmo nos seus próprios erros. É interessante que Jesus fez o mesmo com o apóstolo Pedro em João 21, no verso 15 ele diz: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. No verso 16 ele torna a dizer: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus novamente respondeu: apacenta as minhas ovelhas. E infelizmente na língua portuguesa não transmite o que o grego transmite aqui. Quando Jesus pergunta a primeira vez a Pedro, ele diz: Pedro, você me ama com amor sacrificial, com amor verdadeiro? E Pedro, lembrando do que tinha feito naquela quinta-feira à noite, responde: Senhor, eu te amo como um amigo.
Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, você me ama com um amor verdadeiro, um amor sacrificial de Deus? E a segunda vez Pedro responde: Senhor, eu te amo como um amigo. Para que no verso 17, então, Jesus diga: Pedro, quer dizer então que você me ama apenas como um amigo? E aquilo atingiu tão fortemente a consciência de Simão, que ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo verdadeiramente. Ou seja, Jesus usou do mesmo exemplo com Pedro, falando a consciência e demonstrando aquilo que verdadeiramente deveria ser mudado. Mas agora há um exemplo negativo, e eu vou usar de 1 Samuel 3, irmãos, para demonstrar isto. O verso 13 diz: porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Aqui é a história do sacerdote Eli. Agora Samuel recebe uma visão da parte do Senhor, e ele diz, realmente, o Senhor diz a Samuel, e depois Samuel anuncia a Eli a razão daquilo que Deus estava fazendo. E a consequência ou a razão da ação de Deus disciplinando os filhos de Eli está no capítulo 2, a partir do verso 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação, e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai. Qual foi a falha de Eli? Ele chamou seus filhos a corrigirem a sua vida. Mas há algumas questões na fala de Eli que nos mostram aonde ele errou. O primeiro grande erro de Eli como pai está no fato que ele dependia de outras pessoas para descobrir o comportamento dos seus filhos. Pois é dito: pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. O mau exemplo do uso da admoestação no lar, e Eli é o mau exemplo que usamos, começa por este fato. Eli simplesmente dependia de outras pessoas para saber como andava a sua família. Meus irmãos, jamais erremos nisso. Jamais erremos no fato de depender, ouvir de outros o que tem ocorrido com os nossos filhos, com nossa família. Em segundo lugar, Eli salientou a questão errada. Por quê, ao invés de o quê? Notem que ele diz: por que fazeis tais coisas? Quando nós vamos usar de admoestação com a nossa família, jamais perguntemos por quê. Qual a razão disso? Nós já sabemos a resposta. Por que maridos agem de uma forma não bíblica quanto agem? Por que esposas agem de uma forma não bíblica como agem? Por que filhos desobedecem à palavra de Deus? Nós sabemos a resposta: são pecadores. Nós não precisamos perguntar por que nossos filhos se comportam assim, ou por que os pais se comportam assim. Nós já sabemos o que eles fazem. A ênfase da palavra de Deus não está no porquê, mas no o quê. O que você fez? Nós jamais vamos confrontar alguém se não confrontarmos a pessoa com aquilo que ela literalmente fez, com as suas atitudes e com as consequências dela. A confrontação noutética, a admoestação no lar, sempre leva em conta o que se fez. Muitas vezes eu brinco com os jovens ou com alguns pais dizendo o seguinte, contando da minha mãe. E minha mãe sempre teve um comportamento comigo, os meus irmãos, e hoje eu falo para ela que o comportamento que ela tinha mais ou menos se resume assim: até que se prove o contrário, minha mãe sempre nos tinha como culpados. Sempre que acontecia alguma coisa, a gente tinha que, daí inverte a questão do direito, não é? É a gente que tinha que provar a nossa inocência. Acontecia uma coisa e a mamãe dizia assim: o que vocês fizeram? Agora, quando você inverte isso e pergunta assim: por que vocês fizeram? Você está abrindo as portas a 1001 desculpas. Isso não é confrontação.
Por que vocês fizeram isso? Rapaz, a gente consegue desculpa lá do tempo da carrochinha. A ação bíblica é direta. O que vocês fizeram? Qual a atitude que tomaram? E isso é a base para que nós usemos da admoestação bíblica na nossa vida e na vida da nossa família, porque a correção verbal, ela sempre visa beneficiar. 1 Coríntios 4,14 diz: não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Ou seja, eu não escrevo essas coisas para causar mal a vocês. Eu não estou falando dos seus erros, dos seus pecados e daquilo que não é bíblico em sua vida para lhe envergonhar ou causar mal, mas para admoestá-los, para confrontá-los como filhos amados. E depois Efésios 6,4 completa isso. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na confrontação do Senhor, ou seja, na admoestação do Senhor. Para completar em Colossenses 3,21, vós, pais, não irritei vossos filhos, para que não percam o ânimo. Ou seja, aquilo que nós fazemos biblicamente, de chamar os nossos filhos à obediência da palavra de Deus, nem os irrita, nem os desanima, mas mostra claramente diante deles o que Deus espera deles, e não o que nós esperamos deles. O grande problema é que por vezes nós queremos gerar um comportamento que para nós parece perfeito, e não consultamos o nosso Deus. Confrontação bíblica demonstra o que Deus deseja e não o que o nosso coração pecaminoso deseja. E a meta disso é enfrentar os obstáculos e vencê-los verbalmente, não com o fim de punir, mas de ajudar. 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15 dizem: mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como? Como irmão. Isso é admoestação. Corrigir e demonstrar o que Deus deseja. E por fim, Colossenses 1,28 nos disse: a quem anunciamos, admoestamos a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então nós podemos entender o que nosso Deus quer de nós. Primeiro, jamais feche os olhos. Eu vou concluir e aplicar desta forma. Primeira grande questão: jamais feche os olhos para o pecado na sua família. Jamais. Jamais faça de conta que nada está acontecendo. Não é esse o caminho. Jamais feche os seus olhos para aquilo que o esposo, esposa ou filhos estão fazendo. Isso não é um caminho bíblico. Fazer de conta que nada está acontecendo não ajuda. Comece por isto. Foi isso que Eli fez. E foi isso que ele perdeu os seus filhos. Em segundo lugar, você sabe que coisas em seu lar precisam ser consertadas. Qual é a primeira pessoa a quem você leva isso? Nosso Deus. Tudo começa em oração. Se há coisas no seu lar que precisam ser consertadas, comece levando a Deus. Comece orando por isso. Levando diante do Senhor com seriedade isso. Você já percebeu quais são as coisas realmente sérias na nossa vida? São aquelas que nós nos esforçamos em oração. Quando você ora um dia por algo e nunca mais relembra aquilo, simplesmente significa que você jamais se importou com aquilo. As coisas do nosso lar, da nossa vida, do nosso casamento, nós levamos ao nosso Deus em oração. Antes de tudo, ao nosso Pai Celestial. Rogamos dele a direção, que ele nos conduza pela sua palavra, a atitude e aquilo que ele deseja de nós. Então o próximo passo é que nós aprendemos nas Escrituras aquilo que Deus quer e não aquilo que nós queremos. Algumas vezes, Deus vai simplesmente responder que você deve suportar aquela condição até que ele complete o seu trabalho. Sim, algumas vezes vai acontecer isso. Por vezes, Deus não vai enviar a resposta e a solução imediatamente. Ele vai enviar forças para que você suporte. Não renegue essa ajuda do Senhor.
Por vezes o Senhor enviará poder para que você suporte circunstâncias que de outra forma você não suportaria, para com seu esposo, para com sua esposa, para com seus filhos. E Deus então está lhe fortalecendo e lhe ajudando, enquanto Ele está trabalhando no coração dos seus para mudar e abençoar a vida deles. Por outras vezes, Deus enviará claramente pela sua palavra a atitude que você deve tomar. Não tenha medo. Obedecer ao Senhor sempre é o melhor. Não tenha medo de fazer aquilo que a Bíblia diz. Não tenha medo de admoestar seu marido, sua esposa, seus filhos dentro da palavra de Deus. A autoridade e o poder não são suas, são do nosso Pai Celestial. Jamais tenha medo dentro do seu lar de demonstrar que a vida não está de acordo com aquilo que o Deus do lar deseja, que o nosso Salvador quer. Pratique a palavra de Deus. E por último, jamais perca o ânimo. Não. A nossa vida é dessa forma. Deus não nos deu filhos perfeitos. Ele deu a pais pecadores, filhos pecadores. E da forma que Deus transformou o nosso coração, transforma também dos nossos filhos e de nosso cônjuge. Esteja sempre firmado na palavra de Deus, permitindo que ela fale ao seu coração e rogando a Ele que a palavra de Deus fale ao coração de sua família. E enquanto vamos dando lugar a Deus em nossa vida, Ele vai fazendo coisas que nós jamais imaginamos. E há muito mais que uma dezena de irmãos e irmãs aqui que podem testemunhar isso no seu próprio viver. O que Deus tem feito por nós, famílias, esposos, esposas e filhos, nos sustentado e nos abençoado, mesmo em dificuldades tremendas. Então, nos voltemos sempre à Bíblia e àquilo que Deus quer de nós. Jamais esqueça isso. Vamos fechar os nossos olhos. Nós vamos nos preparar para celebrarmos a ceia do Senhor.